O goleiro Aranha, protagonista daquele famoso caso de racismo no jogo contra o Grêmio, comentou o que ele lembra daquele episódio, o que ele sentiu, o que ele passou e qual o panorama do racismo em pleno mês da consciência negra, aqui em uma parceria especial entre a Sport Bus e o Aventuras na História. Confere aí. Aranha, muito obrigado por topar essa conversa conosco numa ocasião tão importante para se debater sobre isso. E eu começo te perguntando: você teve talvez o caso mais famoso de racismo no século XXI no futebol brasileiro. Ele foi determinante para a sua sequência nos gramados. Eu quero entender o quanto isso impactou na sua carreira e até no tratamento na época dentro do clube, né? Porque você estava jogando pelo Santos. Bom, pela minha idade na época, né, pelo clube que eu jogava, o momento que eu passava, já como jogador experiente, já encaminhando para um final de carreira, eu acho que teve alguns prejuízos, tiveram sim, mas poucos, né? Mas existiram. Mas eu acredito que, olhando pelo lado positivo, ele me deu a oportunidade de expor um trabalho que eu fazia, um pensamento que eu tinha desde a minha adolescência, que eu já fazia enquanto jogador, porém não tinha espaço para poder expor isso na mídia. Dizem que os jogadores sempre falam as mesmas coisas, dão as mesmas respostas, mas porque as perguntas sempre são as mesmas, né? Principalmente porque é direcionada ao jogo. E a partir daquele momento, os microfones e a atenção da mídia veio para mim para falar sobre outras questões. E aí eu acho que a população brasileira começou a perceber que existe algo mais do que o jogador de futebol. Existe um ser humano por trás daquele personagem. Isso é deveras importante e é interessante você falar que parte desde a sua adolescência e você já tinha um interesse por isso. E daí eu pergunto para ti, quando você entendeu essa atmosfera social, como você se entendeu como uma pessoa negra que poderia ter problemas por causa do racismo que existe no mundo? Bom, desde muito novo, acho que desde meus 13 para 14 anos, né? Eu sempre, os meus amigos, eu tive a sorte, né, de ter amigos que já estavam nesse meio enganjados. Na minha época existia o chamado movimento hip hop, né? Então era um momento que a gente se encontrava ali para debater sobre vários assuntos. Eu ia mais para poder praticar dança, as coisas que tinha lá. Eu gostava de capoeira, então gostava de fazer um salto, umas coisas assim, mas era um motivo no qual a gente se reunia e sempre tinha uma troca de conversa. E aí sempre abordavam a questão do racismo, das drogas, do país, de política. Então eu fui crescendo, a minha formação ali na adolescência foi sobre essa atmosfera, né? E depois o futebol entrou na minha vida, mas eu não deixei de estar frequentando, de estar conversando, debatendo, participando. Então, basicamente é isso. Perdão te interromper, mas isso é interessante você falar, até por ter essa atmosfera de trás de um jogador, porque a gente conhecidamente vê uma história de que o jogador não se posiciona, incluindo jogadores negros. A gente tem episódios recentes de grandes ídolos que não fazem questão de discutir essa pauta. E minha pergunta é a seguinte: de lá para cá, desde o caso de 2014 até os dias atuais, você acredita que a pauta racial no futebol evoluiu ou aos poucos ela foi esquecida para se repetir novamente? Bom, primeiro que o posicionamento de um jogador de futebol, de um ídolo no esporte é muito difícil, porque você pode sofrer represálias muito grandes, pode colocar aí uma limitação na sua carreira. Então é muito complicado. Aliado a isso, tem o fato que o brasileiro, de maneira geral, não conhece a sua história, a história real, né? Ele conhece uma história fantasiosa. Eu costumo dizer que o Brasil passou por um Photoshop histórico, e em todos os eventos históricos do Brasil teve ali uma mudança. Então o negro, ele não conhece a sua história, e quando ele se torna um ídolo, ele não tem conteúdo suficiente para poder se posicionar, para poder se falar.
O máximo que ele pode fazer é dizer que não concorda ou concorda, que repudia certos tipos de atitudes, mas muito disso baseado na sua vivência, né? Agora, de 2014 para cá, o futebol brasileiro tem passado por essa transformação, sabe? Eu acho que o país tem passado por essa transformação também, de querer um ambiente mais respeitoso, mais saudável, não só dentro dos estádios, mas em todos os lugares, né? Mas, de maneira geral, eu acho que o mundo agora decidiu, não digo resolver, mas tentar minimizar os impactos que o racismo traz, porque ele não é prejudicial somente às pessoas negras, né? Ele é prejudicial a todos. A partir do momento que você exclui, no caso do Brasil, você começa a prestigiar a menor parte da população e deixa de canto a maior parte da população que é negra, você não consegue evoluir como nação, como país. E isso é no mundo também. Se você for olhar as grandes referências mundiais, não só no futebol, no esporte, mas na ciência, na tecnologia, em vários, sempre tem ali a presença de pessoas negras, na verdade, a presença de vários tipos de pessoas, né? Então, as pessoas negras também. Então, eu acho que é um momento de colocar uma pedra em cima disso daí. A gente sabe que sempre vai existir o racismo, porque tem pessoas ruins, sempre, né, existirão pessoas ruins, mas a gente consegue minimizar e consegue crescer, né, como país ou no mundo melhor, né? Então, você fala desse progresso de 2014 para cá, e eu quero voltar para esse episódio de 2014 para tentar clarear um fato que eu não sei se é público, conhecido, mas que me desperta a curiosidade. O Santos, historicamente, é um time ligado a figuras negras de muito sucesso, de muito respeito na sociedade. E naquela época você jogava no Santos, naquela partida quimérica contra o Grêmio. E eu quero saber, depois que você teve aquela atitude honrosa de desabafar, de soltar, de falar para a imprensa o que estava acontecendo ali, que aquilo era inadmissível, como foi o acolhimento dentro do seu clube? Era uma coisa nova para todos, né? Até mesmo para mim, que tinha uma certa experiência com isso, naquela proporção foi uma coisa muito nova. Então, o Santos não sabia como lidar com aquela situação, como explorar de maneira positiva aquela situação também. Então, o que o Santos fez foi me dar um suporte jurídico, se necessário fosse, né? Não foi, acabou não sendo necessário, mas estava ali à disposição, se colocou à disposição para qualquer coisa que eu precisasse. Fora isso, não aconteceu mais nada, né? Depois, no outro ano, eu acabei fazendo uma palestra para os meninos da base, explicando, tive essa abertura dentro do clube, mas não passou disso, né? Depois ficou muito nítido assim que todas as pessoas do futebol, tanto jogadores quanto clubes, diretoria, não queriam ter a sua imagem vinculada a mim, não queriam estar próximo de mim. Ficaram na defensiva em meio a uma polêmica. Então era um tema embaraçoso, era um tema que às vezes poderia desagradar um ou outro, um patrocinador ou outro, por algum motivo. Então eu acabei ficando isolado, né, do futebol, como estou até hoje. Não tenho apoio, não tenho incentivo, não tenho praticamente amizade nenhuma. O meu público, os meus amigos, o pessoal que me acompanha, que me fortalece, não é o público do futebol, é um outro público que eu adquiri ao longo desse tempo, porque o futebol ele ainda é muito medroso, né? As pessoas têm muito medo, zelam muito pelo seu nome, pelo seu local de trabalho, por tudo, e eu compreendo isso. Você falou que você sabia lidar melhor com isso. Ocorreram outros casos de racismo ao longo da sua carreira, em outros clubes até? A minha carreira inteira, né, eu tive que lidar com aquele estigma que foi plantado propositalmente do Barbosa, né, de que pessoas negras não eram confiáveis para jogar no gol, não sabia jogar no gol. Então, eu passei por vários episódios relacionados a isso, como dispensa de clube, ou, de repente, ser o melhor do jogo de peneira e não ser aprovado por conta disso. Ah, mas ele é negro, então não vai vingar, então por que a gente vai aprovar ele na avaliação, né?
tinha tudo isso. Aconteceram outros casos também, mas como era uma outra época, a gente não tem como provar, né? Eu não tenho como provar isso, né, com vídeo, com foto, com testemunho, alguma coisa assim. Testemunho sim, mas como eu não consigo provar, é muito arriscado, é muito perigoso eu levantar aqui nomes e falar situações, porque isso pode voltar contra mim de uma maneira muito pesada, porque eu sei muito bem como esse sistema age. Mas eu já fui muito, muito humilhado, já teve episódios piores, muito piores do que o da Arena do Grêmio, já aconteceram comigo, dentro do futebol, mas por não ter prova, não ter leis, não ter um apoio, acabou ficando por isso mesmo. Tem um que esse está na internet, então eu posso falar com tranquilidade. Quando eu estava no time da Ponte Preta, a polícia me confundiu, né? Essa é a alegação, com um bandido, e aí eu fui espancado, algemado, fui preso, né? E depois foi tudo esclarecido, depois que viram que eu era jogador, aí eu fui liberado. Então, assim, eu convivi com isso a minha carreira inteira e a minha vida toda, né? Desde quando eu nasci, eu acho que até agora. Se eu saio para fazer uma caminhada no bairro onde eu moro, as pessoas vão trocar de calçada, algumas pessoas. Se elas estão no portão de casa conversando, vão entrar. Entende? Então, é uma coisa que não tem como escapar. Isso independe da sua condição financeira. Uma questão de racismo estrutural integrada na sociedade, que Exatamente. me remete um fator, você citou a Arena do Grêmio. No jogo seguinte que você retornou ainda no Santos, você foi vaiado. Que era uma questão que, depois de toda a repercussão, depois de todo o caso, depois da divulgação da imagem daquela moça que tentou justificar em todos os veículos, depois de toda aquela ação que visou uma campanha educacional por diversos veículos de imprensa, a recepção ainda foi negativa, como se você fosse o culpado. E daí, creio eu que você, por ser uma pessoa engajada, imagina como seria possível uma punição que realmente mudasse alguma coisa. Você acredita que hoje há meios de criar medidas para que as pessoas não pratiquem mais esses atos, tanto nos estádios quanto na vida cotidiana? Bom, são duas situações. Primeiro que a punição popular hoje ela é muito mais cruel, muito mais eficaz, né, mais pesada, né? Então as pessoas tendem a se cuidar um pouco mais por isso, né? Porque naquele caso mesmo facilitou muito, apesar das manifestações terem sido piores, se intensificado depois da minha volta lá, facilitou de certa forma para a torcida do Grêmio, porque eles conseguiram, de alguma forma, direcionar somente para aquela garota. Porque é ela que aparece com evidência no vídeo, então direcionaram para ela como se fosse uma coisa isolada. E não numa totalidade, como se fossem milhares de pessoas desferindo esse tipo de ofensa. Exatamente. Conseguiram transferir para ela essa responsabilidade e a punição popular foi muito pesada em cima dela. Eu não tive o que fazer, até porque ficou muito nítido o gesto dela, a injúria, o crime que ela cometeu. Então, não tinha muito o que fazer, ela que pagasse pelo ato, porque se fosse o contrário, eu também seria punido, e seria uma punição talvez muito mais pesada, maior. Mas, enfim, eu acho que precisa uma mudança cultural. E para essa mudança cultural acontecer, você tem que punir no coletivo. Se você ficar individualizando, vai sempre sobrar para um, para outro, e a gente vai só adiando uma atitude que deveria ter acontecido. Então, como canalizaram para essa torcedora, o torcedor do Grêmio saiu meio que, não digo impune, mas com uma imagem restaurada, né? E aí eles vão continuar por muito mais tempo proferindo, continuar com o mesmo tipo de cultura, de pensamento. Isso é uma loucura, cara. Agora eu passo, inclusive agradeço desde já a atenção, e eu tenho uma questão mais pessoal, mais opinativa, vem mais de dentro. Você é uma pessoa que, conforme a gente debateu até agora, se posiciona e a gente preza para que seja cada vez menos raro, não apenas no futebol, mas em diversos meios onde se envolve dinheiro e corporativismo.
E pelo fato de você ser uma pessoa que se posiciona, a gente sempre tem um debate próximo a novembro sobre o mês da consciência negra e sobre o papo de que às vezes o pessoal compartilha aquele vídeo do Morgan Freeman que diz que é contra, depois ele próprio se retratou, e fica esse debate sobre a consciência que deve ser todos os dias. Vou perguntar para você, que é uma pessoa que está integrado nessa pauta, sobre qual o pensamento que se pode ter do Dia da Consciência Negra e do mês em que se remete às pessoas que compuseram o mundo e ainda assim necessitam de reconhecimento devido à cultura da sociedade. Bom, o Brasil é um país que se negou, sempre foi um país que se negou a falar sobre racismo, e a gente tem um absurdo de muitas pessoas hoje ainda dizer que racismo não existe, né? Então, era um tema que ninguém abordava, tanto as pessoas negras, por ser um tema constrangedor, difícil, quanto as pessoas que não eram negras. Não existe, pelo menos eu não conheço uma maneira de resolver um problema sem falar sobre ele, sem debater esse problema. E qual era a forma que se tinha para chamar atenção para esse assunto, né? A gente não poderia ficar esperando alguém morrer, como o caso do Floyd, para chamar a atenção da mídia e debater uma semana e acabou, né? Então, tanto que a consciência negra, o 20 de novembro, vem antes disso, né? Vem antes da morte do Floyd, porque a gente precisava cravar uma data que não era de comemoração, nunca foi, mas precisávamos ter uma data no calendário que chamasse a atenção das pessoas para essa pauta, para que a gente pudesse conversar, debater sobre esse assunto. Só o fato da pessoa debater se ela é importante ou não, se é necessário ter esse feriado ou não, já alcança o objetivo por si só. Já trouxe o debate à tona, e aí você tem a oportunidade de falar, explicar, mostrar para as pessoas que ainda dizem ou não conhecem realmente, ou não estão atentas para isso, né, que não existe racismo, que não é bem assim. Então você consegue, de alguma forma, entrar nesse debate para a gente poder tentar ir resolvendo esse problema no Brasil. Perfeito. E mais uma opinativa, você sendo uma pessoa negra de sucesso, que teve uma carreira muito legal no futebol, e eu lembro de você, especificamente na Ponte Preta, por causa de uma partida contra o meu São Paulo Futebol Clube, e daí me remete uma questão. Quando as pessoas falam sobre representatividade, está diretamente ligado na construção do caráter de alguém e relacionado à cultura também. E daí eu pergunto para você, não apenas no futebol, mas quais são seus ídolos negros? Bom, são alguns assim que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, né? Eu acho que o Pelé é a maior referência que nós temos no Brasil, né? Mas eu tenho outros também na música, tenho também na literatura, em todas as áreas. Eu acho que eu consigo ali ter alguém bacana, mas no meu livro Brasil Tumbeiro tem alguns desses personagens, e eu destaco o José do Patrocínio, que é um cara que eu admiro bastante, porque ele viveu num período muito difícil e conseguiu ser várias coisas durante a vida, o pouco tempo de vida dele. Ele conseguiu ser várias coisas. Isso quer dizer o quê? Que não existe um lugar pré-determinado para uma pessoa negra. Você pode, de repente, querer ser um jogador de futebol e no meio do caminho descobrir que não é isso. Querer ser um médico. E aí você se forma em medicina e você fala, poxa, não é isso. Não quero mais, agora vou ter um comércio. Entende? É você se sentir bem, estar feliz, estar satisfeito com aquilo que você está produzindo, porque a vida é uma só, a gente tem um momento aqui, um tempo de validade aqui na Terra, então você tem que estar produzindo e fazendo coisas que te façam bem, né? Perfeito, perfeito. Aranha, pergunto para você agora seus próximos passos. Eu sei que você palestra em ocasiões, eu sei que depois que aposentou também foi preparador, não sei se ainda está nessa função, mas pergunto onde a gente pode encontrar mais de você, inclusive sobre esse tema. Bom, eu estava como diretor no Mojimirim, né, como coordenador de futebol, e eu tenho palestrado bastante, feito bastante evento, mas tudo, na maioria das vezes, em empresas privadas, né? Então, eu sou um cara que eu procurei
tá mais agora em casa. Eu passei muito tempo viajando, longe de casa, então dou muita preferência de estar em casa. Não é muito fácil de me encontrar, mas, mas assim, eu procuro estar produzindo. Então, tem os meus livros, né? O Brasil Tumbeiro, José do Patrocínio. Tem, sempre no YouTube tem muito conteúdo meu também, relacionado à questão racial. Eu acho que a internet hoje facilita tudo isso, né? A internet consegue nos conectar. Esse material também que a gente está produzindo agora vai ficar também na internet, vai andar também. Então, isso acaba ajudando as pessoas a terem um pouco mais de conhecimento e, às vezes, vendo a mesma história sendo contada por um ponto de vista diferente, por uma outra perspectiva também. Perfeito. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado para falar sobre algo que é muito importante, ainda mais nessa ocasião e nesse especial entre Sport Buzz e Aventuras na História, falando sobre esse tema. Muitíssimo obrigado, e você que acompanhou essa conversa também. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro de tudo isso, dessa série especial que a gente está fazendo, e muito mais conteúdo relacionado a pautas importantes, não apenas para o desenvolvimento do futebol, mas do mundo. Aranha, muito obrigado, viu? Até! Obrigado.